de Deus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 13. Você pode acompanhar a leitura aqui na tela, se você não conseguir acompanhar aí na sua Bíblia, né? Mas pode acompanhar aqui na tela também a leitura. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido na figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação. Repita comigo, meu irmão. Desenvolvam a sua salvação. Vamos lá? Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor. Tua Palavra, Senhor, que é viva. Tua Palavra, Senhor, que move, Senhor, os nossos corações, ó Deus. Tua Palavra que ilumina o nosso caminho. Nós estamos diante dessa Palavra, Senhor. E eu oro agora, Espírito Santo, manifesta o Teu poder neste lugar, um pouco mais. Eu sei que o Senhor já está aqui, eu sei que o Senhor já está falando, mas eu oro, Espírito Santo, em nome de Jesus, vem manifestar o Teu poder sobre as palavras, Senhor, que saírem desses lábios aqui, Pai. Ó Deus, eu me submeto, ó Deus, à Tua direção, à Tua autoridade, ao Teu poder, Pai. Senhor, eu não quero atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Por isso, Senhor, eu submeto tudo ao Senhor, Pai. E eu oro, Jesus, por cada vida aqui, Senhor. Eu oro, Deus, apresentando cada mente nesse lugar. Senhor, é o Senhor quem convence, é o Senhor quem faz, é o Teu Espírito quem abre os olhos espirituais. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que os olhos espirituais aqui nessa noite, Pai, sejam abertos, ó Pai, para Te ouvir, para Te ver, para contemplar o Senhor, e para, ó Deus, serem, ó Deus, moldados e transformados, ó Pai, serem desafiados a uma mudança, Senhor, a um posicionamento novo diante do Senhor, Pai. Eu oro por isso, Senhor, e eu apresento cada vida aqui, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. O título dessa ministração é Desenvolva a Sua Salvação. Há algo importante nessa palavra que tem a ver com um processo. Sabe, talvez você está aqui e você ainda não viveu uma experiência de salvação com Cristo. E eu quero dizer para você, meu querido, você que talvez está nesse lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus, você nunca reconheceu a sua condição diante do Senhor, e você nunca se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero te dizer uma coisa muito importante. Essa é a maior e melhor e mais importante decisão que você pode tomar na sua vida. Então eu quero dizer para você, se você não tomou essa decisão,
Ouça a voz do Senhor, porque Ele está falando com você hoje, nesse lugar. Ele quer governar a sua vida. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer fazer você nascer de novo, viver uma nova vida, se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo a Cristo como aquele que pode limpar os seus pecados e te dar a salvação. Então você pode ser essa pessoa que está aqui hoje. Então hoje é o dia de você se encontrar com Cristo. Hoje é o dia de você reconhecer Jesus como teu Salvador. E você, meu irmão, minha irmã, meu amigo congregado que está aqui, que já conhece Jesus, já tomou essa decisão na sua vida. Glória a Deus por isso. É maravilhoso, porque você vive uma nova vida. Você já foi lavado, você já foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Você já viveu essa experiência. O teu nome está escrito no livro da vida. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o nosso nome, ele é escrito naquele livro. Está lá. Agora, meu querido, eu quero dizer para você que existe algo muito importante. Sabe por quê? Eu costumo dizer que se fosse para Jesus simplesmente nos salvar, e não tivesse mais nada para acontecer na nossa vida nessa terra, então nós poderíamos ser salvos e ir para a glória. Está tudo certo? Você entende isso? Se fosse simplesmente para você ser salvo por Cristo Jesus, e não tivesse mais nada para fazer, então amém, glória a Deus, você é salvo e vou para a glória. Mas existe algo, existe um processo, sabe? Quando eu e você entregamos as nossas vidas a Cristo, nós nascemos de novo. Mas naquele dia começou um processo na minha vida e na tua vida. Naquele dia começou um processo de transformação. Por isso que o título dessa mensagem é Desenvolva a sua salvação. Porque nós fomos salvos, mas nós estamos sendo salvos. E um dia nós estaremos salvos na eternidade. Você entende isso? Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos por Cristo. Hoje, nesse tempo, você que é salvo por Jesus, você está vivendo esse processo de desenvolver a sua salvação. E o que é desenvolver a salvação? É a santificação, meu irmão. É viver uma vida de santificação. É ser moldado todos os dias, é ser transformado, é lutar todos os dias contra o pecado. Amém? Esse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa palavra, essa carta, né, aos irmãos lá de Filipos, que era uma cidade da Europa ali, se eu não estiver enganado é Europa, mas se não for, depois você pesquisa, você vai saber qual que é o local exato, tá? Mas isso também não vem ao caso, isso não é o mais importante, né? Nós estamos no Brasil, né? E a mensagem que foi escrita para eles lá é para nós também aqui, né? Glória a Deus, aleluia. Já tem mais de 2000 anos que essa mensagem foi escrita e ela veio e ela enche o nosso coração. E glória a Deus, Deus é bom demais. E essa palavra, ela é viva, né? Cara, isso aqui é poderoso demais, isso aqui transforma. E Paulo, ele está escrevendo ali para aquela igreja, e o contexto da escrita dessa carta é um contexto de luta. Paulo estava preso. Na verdade, Paulo escreveu algumas cartas preso, né? E nessa escrita ali, se você ler alguns versículos anteriores, você vai ver que, apesar dele estar preso, dele estar numa situação de luta, de dificuldade, ele estava escrevendo com muita alegria para aquela igreja, para aqueles irmãos. Ele estava escrevendo porque ele sabia que aqueles irmãos estavam perseverando na fé. Havia uma perseverança no coração dos irmãos, e eles poderiam até estar abalados, porque Paulo estava preso, né? Porque a igreja estava sendo perseguida. Eles poderiam estar abalados, mas não, eles estavam perseverando. Então Paulo estava feliz, ele estava contente. Se você ler lá os versículos anteriores, você vai ver isso. Ele estava alegre, e inclusive uma das coisas que estava fazendo com que a igreja permanecesse firme era a prisão de Paulo, sabe? Eles, aquilo que estava acontecendo com eles, com Paulo, dava a eles mais ousadia ainda, mais perseverança, mais confiança, para continuar anunciando e pregando o evangelho e fazendo o nome de Jesus conhecido. Então esse era o contexto, né? Paulo, ele cita aquela situação de adversidade, porque ele estava, na realidade,
Não, peraí, desculpa aqui que eu me perdi um pouco no meu esboço aqui. Deixa esse esboço para lá, vamos lá. Então ele estava naquele contexto, a igreja estava naquele contexto, e aí Paulo então ele está escrevendo essa carta com muita alegria, sabendo que a igreja estava perseverando, que havia perseverança no coração do povo. E o povo estava buscando ainda mais o Senhor com ousadia, cumprindo, o propósito de Deus através da vida deles, o propósito para o qual Deus havia chamado eles para viverem, aquele evangelho. Paulo fala sobre as suas expectativas em relação à própria vida dele. É interessante que nesse texto, anteriormente ao que nós lemos, Paulo ele fala das expectativas que ele tinha na sua própria vida, em relação àquilo que ele estava vivendo em Deus. O desejo dele ir para Cristo. Mas ao mesmo tempo havia nele um entendimento que haviam coisas importantes que precisavam ser cumpridas por ele ainda na terra. Lá em Filipenses, no capítulo 1 de Filipenses, o versículo 21, ele diz assim, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda mais fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então havia um desejo de Paulo de estar com Cristo, mas ele sabia também que havia um propósito ainda a ser cumprido. Ainda não era o tempo dele estar com Cristo. E o propósito dessa mensagem, meus irmãos, dessa meditação, é chamar a nossa atenção para a maneira pela qual Cristo nos chamou a viver. Chamar a nossa atenção para a maneira como Cristo nos chamou a viver nessa terra, porque assim como Paulo entendia que havia um propósito a ser cumprido ainda nessa terra, assim como aquela igreja estava se movendo naquele propósito, então o propósito dessa mensagem, dessa meditação de hoje é chamar a minha atenção e a tua atenção para o propósito para o qual nós vivemos nessa terra, o propósito para o qual Cristo nos chamou. Por que nós ainda estamos aqui? Por que fomos salvos e ainda não fomos levados para a glória? Existe um propósito da parte do Senhor, para a minha vida e para a tua vida. A partir do exemplo de Cristo, o exemplo que Ele deixa para nós, nós podemos seguir esse exemplo de Cristo como padrão, para a gente poder viver essa vida aqui na terra. Então, meus queridos, dentro de tudo isso que eu já falei, a gente sabe que Paulo, ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Foi um homem tremendamente usado por Deus, e aquilo que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está diante de nós nos dias de hoje. Hoje nós temos essa palavra, e essa palavra tem produzido frutos em nós. Mas Paulo, ele era um homem comum. Ele, apesar de ter sido alguém extremamente usado por Deus, alguém muito cheio do Espírito Santo, ele era um homem comum, uma pessoa comum como eu e como você. Mas Paulo teve um encontro com Cristo. Ele teve algo que mudou a vida dele. Mudou a vida completamente, a vida dele completamente. A palavra de Deus diz lá em Atos 9:1, que Paulo, antes dele se converter a Cristo, ele respirava ameaças de morte contra os discípulos. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo, ele estava diante do apedrejamento de Estevão. Foi o primeiro mártir do evangelho. Paulo estava ali, naquele lugar. E ele respirava essas ameaças. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, a vida dele mudou completamente. Ele passou a entender a mente de Cristo. E permitiu que a mente de Cristo, a mente dele, aliás, a mente de Paulo, dele, fosse moldada à mente de Cristo. Quando ele teve esse encontro genuíno com Cristo Jesus, a vida dele mudou completamente. Aquele homem que respirava ameaças contra a igreja e que o propósito dele era matar os crentes em Cristo Jesus, ele passa a conhecer verdadeiramente quem era Cristo, e a mente dele, o coração dele é completamente transformado, e a vida dele, a história dele é mudada. A vida dele não mais pertencia a ele, como ele mesmo afirma lá em Gálatas 2:20, já não sou mais eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. Ele disse isso em Gálatas, na carta que ele escreve aos Gálatas. Então, a vida dele foi completamente transformada e ele não vive mais segundo aquilo que ele entendia, com base nos seus conhecimentos, com base na sua teologia, vamos dizer assim, com base em tudo aquilo que ele conhecia, porque ele era um doutor da lei, ele era um cara muito conhecedor das leis de Deus. Mas a vida dele mudou completamente. Tudo aquilo que ele vivia, como ele mesmo disse, né, considero como esterco, como coisas não aproveitadas, né, coisas que não servem para mais nada. E aí ele passa a viver essa nova vida. Ele passa a viver esse algo novo. E ele passa a desenvolver aquilo que ele recebeu de Cristo no encontro que ele teve com Cristo. Ele passa a desenvolver isso na sua caminhada por essa terra. Até o dia que ele foi morto, por não negar o nome de Cristo. Até o dia em que ele foi assassinado, por não negar o nome de Cristo. Há um legado deixado por esse grande homem de Deus. Aquilo que Deus plantou através da vida dele tem frutificado até os dias de hoje, por meio da palavra de Deus, como nós já falamos. E continuarão a frutificar até o dia que o Senhor voltar a buscar a sua igreja. Então nós vemos na vida desse grande homem de Deus, um legado extraordinário que está diante de nós, dentro dessa palavra. E algo que mudou completamente a vida dele, foi isso que transformou a história dele, e ele pôde desenvolver o relacionamento dele com Deus, enquanto ele viveu nessa terra. Hoje ele está na glória com o Pai, mas tudo aquilo que ele pôde fazer, para fazer o nome de Cristo conhecido, ele fez, e ele não negou o nome de Cristo até o último instante da sua vida, e por isso ele foi morto. Por isso o seu corpo natural foi morto, mas aquela morte não pôde matar o espírito dele, porque ele estava seguro em Cristo. E essa era a confiança, essa era a certeza que ele tinha no coração dele. Com base, meu querido, em tudo isso que eu já falei, eu quero deixar no teu coração 3 chaves espirituais que eu e você precisamos guardar nessa noite, com base nessa palavra de Deus. 3 chaves espirituais que eu queria que você prestasse atenção nelas. O texto que nós lemos ali no versículo 20, no primeiro versículo, né, ele fala lá: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Versículo 5. Pensar como Cristo pensa. Essa é a primeira chave desse texto. Pensar da maneira como Cristo pensa. Ter a mente de Cristo, tendo em vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ter a mente de Cristo, isso é algo fundamental para que nós possamos desenvolver a nossa salvação. Nesse tempo, meu irmão, minha irmã, que você está vivendo nessa terra, é necessário, é importantíssimo, é urgente nós buscarmos a mente de Cristo dentro das nossas vidas. Buscarmos em Deus, no próprio Senhor Jesus. Senhor, eu quero pensar como o Senhor pensa. Eu quero ver o que o Senhor vê. Eu quero ver como o Senhor vê. Senhor, eu renuncio os meus pensamentos, eu renuncio as minhas vontades, eu renuncio os meus desejos, para que aquilo que sejam os meus desejos, aquilo que sejam as minhas vontades, estejam submetidos aos desejos do Senhor e às vontades do Senhor. Sabe, lá em Provérbios 4:23, e esse é um conselho de sabedoria que a palavra de Deus nos dá, diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se existe algo que todos nós carregamos, em nossas vidas, é aquilo que nós amamos e nos dedicamos. Só um pouquinho, meus irmãos, deixa eu só arrumar aqui o meu esboço, porque eu estava num esboço aqui que estava me atrapalhando ao invés de me ajudar. E é que eu deixei os dois no mesmo arquivo, perdão, queridos. Deixa eu voltar aqui.
Glória a Deus. Isso acontece porque é ao vivo, né? Se não fosse ao vivo não aconteceria. A gente voltava e gravava de novo. Mas o Senhor está no controle de tudo e a palavra dele, ela vai encontrar lugar no meu coração, no teu coração. Ai, aleluia, glória a Deus. Deixa eu pensar como Cristo pensa. Então eu falei de Provérbios, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, na Bíblia, na visão bíblica, ele representa o ser interior. Foi aqui que eu travei, porque eu estava naquele esboço e o esboço tinha mudado, e aí eu falei, cara, mas não está batendo o que eu estou falando aqui, mas glória a Deus. Então vamos lá. Queridos, na Bíblia, o coração, ele representa o ser interior. O coração, ele representa as emoções, ele representa as vontades de cada um de nós. Ele representa os nossos pensamentos. Sabe, quando nós falamos de coração na Bíblia, nós estamos falando de emoções, nós estamos falando de vontades, nós estamos falando de pensamentos. Tendo em vós o mesmo sentimento, ou o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. O que está dizendo assim é para que nós possamos guardar o nosso coração em Cristo, guardar os nossos pensamentos em Cristo. Pensar como Cristo vai nos levar a desenvolver a nossa salvação e caminharmos numa vida de santificação, em que o Senhor vai nos tratando e nos moldando e nos transformando dia após dia, para que nós possamos refletir a imagem dele nessa terra, para que as pessoas possam ver em nós o Cristo que habita em nós, porque os pensamentos que nós vivemos, aquilo que nós amamos, é o que Cristo ama, é o que Cristo se interessa, é pelo que Cristo se interessa. Ter o pensamento de Cristo, pensar como Cristo. Quando Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a palavra de Deus está nos chamando a pensar como Cristo, a internalizar em nós o modo como Ele, Cristo, vê pessoas, o modo como Ele, Cristo, vê situações, o modo como Ele, Cristo, vê relacionamentos. Essa palavra está dizendo para mim e para você que nós precisamos internalizar dentro de nós a maneira como Cristo vê tudo aquilo que está à nossa volta. Nós não podemos andar por esse mundo, por essa terra, como religiosos que carregam a salvação, porque um dia nós recebemos a salvação em Cristo, mas nós andamos como pessoas que não se interessam e que não olham como Cristo olha para aquilo que está à nossa volta. Nós precisamos andar como pessoas que olham para as coisas ao nosso redor como Cristo as vê. Precisamos ter a mente de Cristo. Se você é um discípulo de Jesus, se você anda com Cristo, se você foi salvo por Cristo um dia, desenvolver a sua salvação, faz-se necessário isso, buscar ter a mente de Cristo. E buscar ter a mente de Cristo vai se refletir, sabe, quando nós olhamos para as pessoas à nossa volta, quando talvez existam pessoas, talvez até no teu ambiente de trabalho, ou na sua casa, o seu vizinho, que às vezes essa pessoa dá uma pisada no teu calo, e aí como que você olha para essa pessoa? Você olha para lançar palavras de morte sobre a vida dela, ficar falando mal ou fofocando a respeito dessa pessoa, ou você olha como Cristo olha, com graça e com misericórdia, e fazendo uso das armas espirituais poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas das trevas que estão sobre a vida muitas vezes daquela pessoa. Cristo nos chama para olhar para essas questões de uma maneira prática e diferente, situações adversas que nós passamos e que às vezes nós ficamos ali murmurando, reclamando, e parece que da nossa boca só sai palavra de morte, palavra de murmuração, reclamação. Meu Deus! Ter a maneira de Cristo, pensar, viver como Cristo pensa, meu irmão. Precisa haver uma mudança de direção, a maneira como nós enxergamos as situações das nossas vidas. Meu irmão, eu já vivi situações assim em que eu percebi, algo tinha acontecido na minha vida,
E eu estava assim, cada pessoa que eu encontrava, eu só sabia falar das dificuldades daquilo que tinha acontecido. E olha que era algo bom, tá? Que tinha acontecido na minha vida. Imagina se fosse algo ruim. E eu só sabia falar palavras de morte. Aí teve um momento que o Espírito Santo falou assim: cara, o que está acontecendo com você? Virou uma chave na minha mente. E eu entendi que eu precisava me posicionar de uma maneira diferente. Então eu comecei a fazer menção daquilo que a palavra de Deus me manda fazer. Palavras de vida, trazer palavras de vida sobre aquilo. Sim, existiam dificuldades naquela situação, mas o Senhor era comigo, o Senhor estava comigo. E eu me apropriei de uma palavra lá, Josué 1:9, como quando diz, né? Ser forte e corajoso. Quando o Senhor fala para Josué: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, porque o Senhor, o teu Deus, Ele estará com você por onde quer que você andar. Eu me apropriei dessa palavra e eu comecei a me mover nessa palavra. E o Senhor começou a mudar aquelas situações que eram um tanto que adversas, mas eu comecei a olhar para aquilo como vida. E comecei a declarar vida sobre aquilo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso no nosso coração. Tantas outras coisas que muitas vezes nós não temos a mente de Cristo, as nossas vontades. Será que aquilo que a gente quer para a nossa vida faz parte do desejo de Cristo para nós? Realmente é lícito no Senhor, porque às vezes, humanamente falando, é até lícito, não são coisas ruins. Mas será que o Senhor se agrada daquilo para a sua vida, para a minha vida? Mesmo coisas boas, honestas, corretas, será? Você consulta o Senhor para saber se aquilo realmente é algo que agrada o coração do Senhor, que vai edificar a sua vida? Enfim, tantas coisas. São relacionamentos, né? Lutas que às vezes passamos em relacionamentos, seja um relacionamento com a esposa, com o marido, um relacionamento com os filhos. Como nós olhamos para essas questões dos relacionamentos? Olhamos como Cristo ou olhamos para as dificuldades? Olhamos para o erro do outro, né? Porque engrandecer o erro do outro parece que alivia, né, o nosso erro, e isso na realidade é uma grande mentira. Então nós precisamos ter um modo de pensar de Cristo. Pensar como Cristo, meu irmão, minha irmã, é abrir mão dos nossos próprios interesses. Sabe, quando Cristo ele veio a este mundo, ele se esvaziou. Ele não tomou por usurpação ou por apropriação ser igual a Deus, ainda que ele era Deus, mas ele deixou a glória dele e ele veio a esse mundo como um homem de carne e osso como eu e você, e sofreu o que ele sofreu nessa terra, por amor a mim, por amor a você. E ele não precisava fazer isso, mas ele fez porque ele nos ama. E ele fez para dar o exemplo para nós, para mostrar. Ele é aquele que nos ensina o caminho da vida, o caminho da verdade. Ele é aquele que desenvolve a nossa salvação enquanto estamos nessa terra. É esse quem molda o nosso caráter, é esse quem muda os nossos sentimentos, é esse quem transforma as nossas vontades, é esse quem muda a nossa mente, é esse quem te faz mudar o seu entendimento sobre as coisas espirituais. É esse quem muda o teu caráter, aquilo que você tem feito hoje e que tem atingido o coração de outras pessoas, que tem ferido o coração de outras pessoas e que tem ferido o coração do Pai. É Ele quem faz essas coisas. Pensar como Cristo é abrir mão de nós mesmos. Para que eu possa pensar como Cristo, para que você possa pensar como Cristo, nós precisamos abrir mão dos nossos interesses, meus queridos, para nos interessarmos por aquilo que o Pai se interessa, para realmente termos como precioso aquilo que o Senhor se interessa. É colocar-se abaixo dos outros como Jesus fez, é viver com uma mente moldada pelo céu, pelas coisas eternas. É isso que é viver uma mente transformada como a mente de Cristo. E aí uma pergunta em cima dessa primeira chave espiritual: os meus pensamentos, os teus pensamentos estão alinhados com a maneira como Cristo pensa? Eu queria que você refletisse sobre essa pergunta. Como estão os seus pensamentos?
eles estão alinhados com a maneira como Cristo pensa? Isso é para você responder no teu coração. A segunda chave espiritual é humilhar-se como Cristo se humilhou. Filipenses 2,6 nos lembra, no texto que nós lemos, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar. Mesmo ele sendo Deus, ele não considerou o ser igual a Deus enquanto ele esteve conosco. Ele não se apegou a isso. Ele poderia muito bem, enquanto ele esteve aqui na terra, quando ele estava desenvolvendo o seu ministério, aquelas pessoas que vinham contra ele, que vinham tentar contrariar aquilo que ele estava fazendo, ele poderia fazer coisas extraordinárias. Ele poderia fulminar aquelas pessoas. Mas havia um propósito. Ele precisava viver, ele precisava caminhar, ele precisava andar com pessoas, ele precisava ensinar pessoas. Ele precisava deixar algo para que aquelas pessoas pudessem entender que ele era Deus. E havia esse propósito dele vir e ele sofrer, e ele ser humilhado, e ele ser morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitar, ele vencer a morte, para que eu e você hoje pudéssemos viver de acordo com a vontade dele, pudéssemos viver tendo a ele como exemplo, como aquele que dirige as nossas vidas nessa vida, e nós podemos então viver uma vida como a vida que Cristo viveu nessa terra, uma vida de uma pessoa que sabe o que é se humilhar, em primeiro lugar, diante de Deus e depois diante das pessoas. Cristo, mesmo sendo Deus, decidiu servir. Ele não buscou afirmação diante dos homens, ele se humilhou. Ele não buscou o reconhecimento dos homens, ele se humilhou, ele amou, ele serviu, ele se entregou. Foi isso que Cristo fez. E ele fez isso até a morte. Esse exemplo, ele contagiou o apóstolo Paulo. E esse exemplo, ele continua contagiando vidas até hoje. E meu irmão, se esse exemplo não tem te contagiado, pelo amor de Deus, meu querido, abra o seu coração para Cristo. Abra a sua vida para Cristo. Deixa Ele te contagiar. Deixa Ele te mover nessa terra. Uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de santidade, uma vida separada para o Senhor, uma vida que reflete a imagem de Cristo nessa terra. Porque é assim que Ele viveu, foi assim que Ele andou. Ele não precisava ter feito o que Ele fez, mas Ele me amou e Ele te amou, e Ele nos deu essa nova vida, porque Ele quer ver a glória dEle manifestada na minha vida e na tua vida nessa terra. Ele quer ver outras vidas serem tocadas por Ele, através de mim e através de você, por meio daquilo que nós vivemos nesse processo, por meio daquilo que nós vivemos no desenvolvimento da nossa salvação. Jesus quer se manifestar. Jesus, Ele quer se mostrar para aquele teu amigo do trabalho que ainda não conhece a Ele. Jesus quer se mostrar para aquele teu parente que ainda não conhece a Ele, por meio de você, por meio de mim, meu irmão. Jesus está se mostrando para você hoje, que entrou neste lugar, que ainda não entregou a sua vida para Ele. Jesus é o único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai a não ser por meio de Cristo Jesus. Entrega a sua vida a Ele, porque Ele tem algo muito melhor para você do que aquilo que você viveu e tem vivido até o dia de hoje. Ele quer transformar a sua história. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer fazer você e eu, meu irmão e minha irmã, e você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas vai entregar hoje em nome de Jesus. Ele quer fazer que nós aqui não consideremos essa vida mais preciosa do que aquilo que ela precisa ser para nós. Nós precisamos considerar a eternidade, aquilo que nós temos de mais precioso, a vida em Cristo. Nós precisamos ser contagiados por esse amor, por essa vida, e vivermos uma vida de constante humilhação diante do Senhor.
Sabe, talvez você tenha vivido a sua vida, meu irmão, lutando contra questões na sua vida, contra pecados, e talvez pecados ainda nem resolvidos na sua vida, contra situações que todos os dias você luta contra isso, mas talvez existam coisas que parece que você já se acostumou com elas, e aquilo ali faz parte da sua vida. O que Jesus quer de mim e de você, meu irmão, é que a gente se humilhe diante dele todos os dias, reconhecendo que ele pode nos transformar e nos libertar desse pecado. Viver uma vida de desenvolvimento da nossa salvação é uma vida que nós vivemos lutando todos os dias contra o pecado. Desenvolver a nossa salvação é lutar contra o pecado todos os dias. É lutar contra as palavras de morte, é lutar contra os pensamentos que vêm na nossa mente, é lutar contra tudo aquilo que vem para tentar nos parar. Isso é desenvolver a salvação. O Senhor, Ele nos salvou e nos transformou para refletirmos a imagem dEle. E Ele deseja nos moldar mais e mais a cada dia. É isso que o Senhor deseja para mim e para você. Mas para que isso aconteça em nós, meus irmãos, precisamos nos humilhar como Cristo. Sabe, talvez exista algo que você precisa corrigir diante de alguém com quem você teve algum problema, algum pecado, enfim, e isso não foi resolvido até hoje na sua vida. É preciso se humilhar, é preciso reconhecer, é preciso pedir perdão, é preciso se reconciliar. Porque esse é o processo de desenvolvimento da nossa salvação enquanto estamos vivendo nessa terra. Esse é o processo de santificação que Cristo realiza na sua igreja, no seu povo, nessa terra. Humilhar-se como Cristo se humilhou. Abrir mão de você, abrir mão de nós mesmos. E aí fica uma pergunta diante dessa verdade: temos nos permitido ser moldados por Cristo? Você tem se permitido ser moldado por Cristo? Você tem permitido Cristo transformar a sua vida, como diz lá em Romanos 12, pela renovação do teu entendimento? É preciso clamar: Senhor, renova o meu entendimento, Senhor. Senhor, me ajuda a vencer essas batalhas que tem na minha mente. Senhor, me ajuda a caminhar, ó Deus, contigo, para que eu seja transformado todos os dias, pela renovação, pela renovação do meu entendimento, Pai. Você tem vivido isso? Você tem permitido isso, meu irmão? Ser moldado por Cristo? E você sabe, e eu sei também, das lutas que eu enfrento, e das coisas que eu tenho que falar para o Senhor todos os dias, que eu tenho que ir para o secreto e falar: Senhor, está aqui, me ajuda, meu Pai. Terceira verdade espiritual: obedecer como Cristo obedeceu. Filipenses 2:8 diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo obedeceu, simples assim. Cristo não ficou discutindo com Deus se fazia ou não fazia. Ele até falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e ela é suficiente para a minha vida e para a tua vida. Então precisamos obedecer como Cristo obedeceu. Cristo é o exemplo maior de obediência que nós temos na palavra de Deus. Cristo não obedeceu para ganhar algo. Ele não obedeceu para que os interesses dele fossem atendidos. Ele obedeceu por amor ao Pai, e amor a mim e a você. E nós precisamos obedecer simplesmente porque amamos a Deus. Porque Deus um dia nos alcançou e nos salvou, escreveu o nosso nome no livro da vida. Então é necessário que a gente obedeça a Ele enquanto estamos vivendo esse processo de desenvolvimento da nossa salvação. Enquanto o Senhor não nos leva para a glória, precisamos obedecer ao Senhor enquanto caminhamos nessa terra. Sabe por quê, meu irmão? Porque a obediência atrai a bênção de Deus sobre nós. E o contrário disso atrai maldição. A desobediência atrai sofrimento, atrai maldição, mas a obediência atrai a bênção de Deus.
Quando obedecemos, a bênção do Senhor vem sobre nós. A bênção do Senhor, ela é derramada sobre nós. Mais do que isso, a obediência, além de trazer a bênção do Senhor sobre nós, ela constrói na minha vida e na tua vida um legado. Quando obedecemos a Cristo, há uma construção de um legado. Quando nós vivemos esse desenvolvimento da nossa salvação em Cristo, obedecendo a Ele, sendo obedientes a Ele, o Senhor começa a construir uma nova história nas nossas vidas. E nós começamos a viver o novo do Senhor, e coisas extraordinárias do Senhor começam a acontecer. O poder de Deus se manifesta em nós, a glória de Deus ela é derramada sobre nós, e nós começamos a fazer a diferença nessa terra, e nós começamos a nos mover por essa terra, refletindo a imagem de Cristo, e as pessoas elas são tocadas por Cristo através de cada um de nós, e nós começamos a construir um legado. E esse legado ele é deixado para gerações, assim como o legado que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, deixou nessa palavra. É um legado, meu irmão e minha irmã, que hoje nós há mais de 2000 anos está sobre mim e sobre você. Quando obedecemos ao Senhor, nós estamos construindo esse legado. Eu quero dizer uma coisa muito importante. Deus, Ele não precisa da nossa obediência. No sentido de que, se nós obedecermos, Ele vai ser mais Deus do que o que Ele é. Porque Deus não muda. Então, se eu obedecer ou não obedecer, Deus vai permanecer sempre sendo Deus. Independente da tua obediência e da minha obediência. Ele vai continuar sendo Deus sempre e nos amando sempre. Só que Deus, Ele não conversa com a desobediência, porque desobediência é pecado. Deus, Ele abomina o pecado. Deus não tem parte com o pecado, porque Ele é santo, Ele é puro. Então, se nós obedecermos ou não obedecermos, Ele vai continuar sendo Deus. O que muda é que se nós obedecermos, o que vai mudar é a nossa vida. Se eu e você formos obedientes como Cristo, o que muda é nós, a nossa vida muda. Porque quando nós obedecemos, como já foi dito, a bênção do Senhor vem sobre nós, e as coisas começam a mudar em nós. A nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser, ela é transformada, porque nós obedecemos ao Senhor e a bênção dEle vem sobre nós. Então nós começamos a caminhar de uma maneira diferente nessa terra. Ou seja, a obediência, ela é simplesmente algo que Deus colocou diante de mim e de você, para que nós possamos estar mais parecidos com Ele, para que nós possamos estar mais perto dEle, e para que nós possamos ser santificados por Ele nessa terra, enquanto vivemos, sendo transformados dia após dia, pela presença e pelo poder de Jesus em nós, e por meio de todas essas coisas que nós já falamos. Essa é a mensagem de Cristo para mim e para você. Precisamos viver uma vida de desenvolvimento da nossa caminhada com Ele, dando ao Senhor o governo, dando ao Senhor a direção da nossa vida. Essa palavra de hoje, meus irmãos, ela nos exorta a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, que é o que diz lá nos versículos 12 e 13, do texto que nós lemos. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Temor e tremor. A salvação não é apenas uma promessa futura, como eu já falei. Ela é uma realidade presente e transformadora na minha vida e na tua vida, porque estamos sendo salvos. Quando entregamos nossas vidas ao Senhor, nós somos salvos da condição de separação eterna. Mas a salvação, sendo esse processo que nós já estamos falando,
ele precisa ser desenvolvido. E desenvolver a salvação é o processo que vivemos por meio dessa santificação em Cristo. Então eu estou sendo salvo todos os dias do poder que o pecado tem sobre mim, ou que tenta ter sobre mim. Porque fomos justificados com Cristo, fomos salvos por Cristo. Mas, meu irmão, nós vivemos uma vida de pessoas imperfeitas. Ou só eu que sou imperfeito? Talvez todos aqui sejam perfeitos, e eu que seja um imperfeito. Não há perfeição. Ninguém aqui é perfeito. E por não sermos perfeitos, nós somos tentados pelo pecado todos os dias. Nós somos confrontados pelo pecado todos os dias. E quantas vezes nós permitimos que o pecado, ele faça parte das nossas vidas? Isso é algo que nós precisamos lutar contra. É esse processo, então, esse processo de desenvolvimento da nossa salvação, a santificação em Cristo, é uma luta diária contra o poder do pecado. É eu me posicionar diante das trevas e declarar que Jesus é o meu Senhor, e declarar que eu sou salvo e remido e lavado pelo sangue de Cristo, e que Jesus está em mim, e clamar ao Senhor para que Ele me fortaleça, para que Ele me renove todas as manhãs, para que eu seja capacitado a vencer as tentações, a vencer o poder do pecado que tenta me parar e me afastar da presença do Senhor. É isso que o Senhor tem para mim e para você nessa noite, meu irmão. É isso que o Espírito Santo falou comigo, desenvolver a salvação em temor e tremor, é viver uma vida em reverência e humildade e independência de Deus. A palavra de Deus, quando fala de temor e tremor, ela fala de uma profunda reverência ao Senhor, uma profunda consideração de quem Ele é. E isso não é algo exterior, pode se tornar algo exterior, sim. Mas não adianta nada eu fazer algo em reverência ao Senhor, que seja algo exterior somente, mas por dentro meu coração está completamente sujo, como sepulcros caiados, que são belos e formosos por fora, mas por dentro só tem podridão. Então, essa profunda reverência é algo que começa aqui, ó. Inclusive essa semana na célula nós falamos um pouco sobre isso, né? Não adianta só ter o respeito exterior na maneira de falar, mas o respeito precisa começar no coração. A reverência, a humildade. Então temor e tremor é algo que é uma profunda reverência, humildade diante do Senhor, considerando a nossa vida uma vida que precisa da presença e da misericórdia dEle todos os dias. Eu não consigo me sustentar sozinho, você não consegue se sustentar sozinho. Se não for o Senhor, não há como nos sustentar, meus irmãos. E a dependência do Senhor, viver dessa maneira é depender de Deus, é caminhar com Deus. Aqui, meus irmãos, e aí eu encerro com o versículo 13. Há uma verdade maravilhosa. Nós falamos de 3 chaves espirituais desse texto, mas existe uma verdade maravilhosa nesse versículo 13, que diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Essa é uma verdade maravilhosa de Deus. Sabe, meus irmãos, quando nós vivemos essa vida, dessa busca de cuidarmos, desenvolvermos a nossa caminhada com Cristo nessa terra, reconhecendo o poder e a majestade dEle em nós, e conhecendo os pensamentos de Cristo, e tendo a nossa mente transformada pelos pensamentos de Cristo, e vivendo essa vida que Cristo nos oferece, nós somos levados ao entendimento de que não há coisa mais preciosa do que andar por essa terra segundo a vontade do Pai.
Não há coisa mais importante para mim e para você andarmos por essa terra, obedecendo ao Senhor e cumprindo o propósito dele nessa terra. Nós precisamos, meus irmãos, desenvolver a nossa caminhada com o Senhor. E sabe, nesse versículo 13, ele diz que nós não estamos sozinhos. Essa é a verdade espiritual nesse versículo. Eu e você não estamos sozinhos. Sabe, talvez a tua caminhada com Cristo, ela é uma caminhada de bênção, sim. É uma caminhada que você tem crescido, que você tem vivido algo novo. Você tem conhecido o Senhor, você tem buscado conhecer ao Senhor, você tem insistido em conhecer ao Senhor. Mas talvez você tenha lutado contra situações na sua caminhada com Cristo e você percebe que de vez em quando é difícil. De vez em quando você se abate. De vez em quando você fica triste. Meu irmão, eu quero dizer para você, além de você exercitar essas chaves espirituais, entenda que você não está sozinho. Se você andar com teu coração submetido à vontade do Pai, com teu coração derramado, prostrado diante de Cristo, entenda que Ele vai fazer a obra que Ele quer fazer na sua vida. Entenda que é Ele quem opera todas as coisas na sua vida. O Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza um coração de uma pessoa que se humilha diante dEle. O Senhor não despreza uma pessoa que reconhece a soberania e o poder dEle. Ele não te despreza. E Ele é quem realiza todas as coisas na tua vida e na minha vida também. Quando andamos por essa terra, quando caminhamos como discípulos de Cristo por essa terra, é Ele quem nos capacita a vivermos uma nova vida todos os dias na presença dEle. É Ele quem santifica todas as coisas em nós. É Ele quem transforma a maneira como nós andamos. É Ele quem transforma o meu pensamento, o teu pensamento. É Ele quem muda o nosso caráter. É Cristo quem realiza todas as coisas, meu querido. Nós precisamos nos render à soberania e ao poder de Cristo sobre as nossas vidas. É isso que é desenvolver a nossa salvação. Santidade, meu irmão, santidade é viver uma vida segundo a imagem de Cristo. É viver uma vida separada para Cristo, consagrada a Cristo, dedicada a Cristo. Ainda que as adversidades e as lutas venham contra nós, ainda que seja difícil, eu olharei para o meu alvo que é Cristo, olhando firmemente para o meu alvo que é Cristo Jesus, tendo a minha vida transformada todos os dias pela renovação do meu entendimento, pela obra dele no meu entendimento. É isso, meu irmão. Você quer viver mais? Você quer conhecer mais a Cristo? Você quer ser mais dependente de Cristo? Você quer cumprir o propósito dele na tua vida nessa terra? Honestamente falando, meu irmão, você quer cumprir o propósito que Deus colocou sobre você nessa terra? Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos, para a sua família, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho? A nossa vida nessa terra, meu irmão e minha irmã, um dia vai acabar. Esse corpo um dia vai deixar de existir. Se Deus for gracioso comigo e misericordioso comigo, mais uns 40 e alguns anos, pode ser. Mas se Ele quiser, pode acabar antes. E qual é a certeza que você tem e que eu tenho em relação a essa vida? Muitos estão gastando as suas vidas simplesmente com coisas que passam. Muitos estão dedicando as suas vidas somente para viver os prazeres deste mundo, para viver as ofertas deste mundo.
estão esquecendo de conhecer a Cristo, de prosseguir em conhecê-lo, estão deixando Cristo de lado, ou então querendo Cristo somente como um amuleto para resolver um pequeno problema que eu tenho nesse momento da minha vida, e depois que Cristo me ajuda, então eu vou viver a minha vida do meu jeito, a minha maneira, e Cristo que fique do lado ou para trás. Meu irmão, minha irmã, meu querido, Jesus está te chamando nessa noite para viver algo novo. Eu creio que Jesus está neste lugar e Ele quer fazer algo poderoso na sua vida. Ele quer fazer um marco na sua vida hoje. Ele quer transformar a sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Eu quero que você fique com os seus olhos fechados aí. Feche os seus olhos. Eu queria que você falasse com Deus. Não se distraia, meu irmão. Não perca a sua oportunidade, meu querido. Essa é a sua oportunidade. Talvez seja a oportunidade da sua vida. Jesus está falando com você. O Espírito Santo está falando com você. Eu quero pedir para os intercessores se mover nessa casa agora.